quem tá aqui e já viu Interligado sabe o que eu tô passando. Eu te falei de música, todo o meu conhecimento musical, minha troca com a música, passa por você. Então tá aqui, gente, assim, fingindo naturalidade, porque foi atriz. Pode trazer? Aline. Gente, é assim, você lê alguém, é uma coisa de uma paixonite mesmo. Toda a minha energia criativa, todo o meu amor, toda a minha emoção brotou a partir das tuas palavras. E eu vou te contar uma coisa muito emocionante pra mim. Eu li O Peso do Pássaro Morto e fiquei muito impactada. Tão impactada que eu não conseguia falar de outro assunto. Sabe quando você fica monotemática? Sim. E eu tenho adolescentes de 16 anos que não leem. Eu sinto que eu tenho a missão de fazer eles se apaixonarem pela leitura, só que eu nunca conseguia. Tanto que eles vão fazer 16 anos e eles ainda acham legal ler o Capitão Cueca, pra você ter uma ideia. E eu tô sempre dizendo pra eles da magia da leitura, de mundos possíveis, de imaginar muitos mundos. Um dia de manhã eu acordo, sentei na mesa do café da manhã com o livro, porque eu tava andando com o livro na mão. E tinham 3 adolescentes na minha mesa, 2 filhos e um amigo. Falei, bom, essa é uma autora que não respeita as regras da ortografia. Ela diminui o tamanho das letras. Ela pontua tudo diferente. Tudo isso para dizer que de agora em diante vocês estão livres. Vocês podem escrever da maneira que vocês quiserem, que eu não vou mais julgar a pontuação. Aí eles assim, bom, ela tá louca? Você pode estar louca. Eu disse, então eu gostaria de ler um pouco desse livro para vocês entenderem como pode ser libertadora a leitura. Posso? E eles assim, né? Pode. E eu comecei a ler o primeiro capítulo do Peso do Pássaro Morto, quando ela tem 8 anos. Menina, foi tão impactante. Eles não me deixaram um minuto sozinha. Eles ficaram assim comigo na mesa. E quando acabou o capítulo, eles ficaram em silêncio, eu também fiquei em silêncio observando a reação deles. Eu falei assim, quantas páginas vocês acham que a gente leu aqui juntos? Aí um falou, 8. O outro 20, o outro 40. Eu falei, pois, a gente leu 40 páginas juntos. E eles, cada coisa que eu ia falando, eles foram se surpreendendo. E eu não queria falar muito mais, porque eu queria que eles ficassem com o impacto da história. Continuação, peguei um avião, vim pra São Paulo. Deixei o livro, porque até o livro já tinha molhado, já tinha inchado, porque eu sou uma pessoa um pouco... Assim, molhou dentro da minha bolsa. O livro tava vivo ali. Eu Deixei o livro ali mesmo, no balcão da sala de jantar. Chego em São Paulo, abro meu celular, uma foto do meu filho lendo o segundo capítulo. E eu sabia que o segundo capítulo, na minha opinião, é o capítulo que não me abandona, porque ele está vivo aqui dentro de mim. É muito forte, é muito potente, é muito assustador. E eu não preparei ele para isso, mas ele, por livre e espontânea vontade, pegou o livro e leu o segundo capítulo. Agora ele acabou o livro, mas quando eu cheguei aqui, ele tinha lido o segundo capítulo e ele me gravou um áudio. E eu vou até te mostrar o áudio. Eu tô toda arrepiada. Godinha, acabei de ler os 17 anos aos 18, acabei de terminar e é muito, maluco, é impressionante. Ela fica grávida, né? Meu Deus, é maluco, mano. Você vê que ele não consegue nem explicar. É maluco, impressionante. A voz dele tá bem tomada pela emoção dele. Nossa, olha isso, velho. Tô toda arrepiada, é muito lindo. Obrigada. Foi dos melhores recados que eu recebi do meu filho da vida toda. Eu tô me sentindo muito acolhida. Vou escrever hoje com muito amor. Que coisa maravilhosa. É pra tu entender, né? Eu sei que tu já sabe o impacto que tu tá causando com a tua literatura, mas eu acho que cada um que vem e conta a experiência, né? É uma coisa. Eu chamo de colheita, porque tudo é muito importante. Todos esses gestos, a escrita é algo muito difícil de ser feita. Ela se faz ao longo de muitos anos, uma imersão sem nome, que vem de um lugar também que, ao mesmo tempo que a gente sabe o que é, por conta da técnica, do estudo, também é muito misterioso. De onde vem um livro? Como nasce um livro? Eu quero saber, mas sabe o que eu queria te propor? Eu queria conversar contigo sem você me olhar. Ai, tá bom, pode ser. Como é que a gente escrevendo nossos livros, como é que eu ia imaginar que um dia eu ia estar na sala da Fernanda Lima, que eu sou fã, brincando de fazer análise. Olha, a vida é muito louca, gente, sério, sem palavras. A vida é maravilhosa, né, Aline? Maravilhosa. Olha, agora a gente vai fazer
um cruzamento de uma fã de Aline Bay, de Abu Janra e da psicanálise. Uma cruza dessas três coisas. Topa, Aline? Eu tô dentro já. Você já fez isso? Eu nunca fiz e assim, já estou dentro, não tenho mais como ir embora. Eu nunca me coloquei nessa situação numa análise, nunca também zero, né? Intimidade com isso, mas eu imagino que deva ser mais ou menos assim, Aline. O desejo de olhar pra você é imenso, sabe? Eu fico querendo virar o rosto. Mas não me olha, porque a gente vai ser análise e analisada. Tá, analista e analisada. Combinado. Aline, todo mundo tem uma boa história? Eu acho que sim, porque é isso que a gente está falando agora, né? A vida, ela tem caminhos muito misteriosos. A gente nem imagina o que vai nos acontecer no todo e no dia a dia. Então eu acho que as histórias são coisas tão orgânicas e a gente percebe isso conversando com os nossos amigos, estando socialmente com as pessoas, sabe? A gente pode expressar coisas que nos aconteceram, que às vezes quando aconteceu a gente nem percebe que foi tão impactante, mas ali diante do outro, elaborando para o outro, narrando, né, o que aconteceu, a gente percebe a força daquilo em nós. Então as histórias é o modo como a gente se relaciona com o tempo e com a vida e com os outros. Então eu acho que todo mundo tem uma boa história. Mesmo uma história sofrida pode ser uma boa história. Sim, eu acredito que a literatura e também as boas conversas estão no como a gente vai contando essas histórias para as pessoas. Às vezes é algo tão banal, mas a forma como é contada leva a gente a, enfim, abrir portais dentro daquela história, sabe? Como é o impulso das crianças corajosas, Aline? Eu acho que o balanço do parquinho, né, tem muito a ver com isso, que é um desejar voar, mas saber que se mantém ali, preso naquela corda, naquele ferro. E eu sinto que as crianças têm esse impulso naturalmente, que é um impulso, no fundo, para a vida, sabe? É um desejo de estar no espaço, no tempo presente, se relacionar com as coisas e de uma forma horizontal, né? Para a criança, uma formiga, uma bola, um amigo, um cachorro, tá tudo num plano de entrega e interesse muito profundo. Então eu acredito nisso, assim, nessa coragem das crianças. Você viu Dias Perfeitos? Vi, eu amo. Você amou? Eu amei também. Preciso dizer que amei? Não precisa. É na repetição que se instalam os afetos cotidianos? Muito, sim. É doido isso, né? Porque isso perpassa a minha literatura, está também nos Dias Perfeitos, nesse filme lindo. Porque a forma como a gente se relaciona com as pessoas que a gente ama, nem sempre há um espaço para a gente trazer o quanto aquela pessoa é importante para nós com palavras. Às vezes não cabe dizer, às vezes é muito difícil dizer, mas nos gestos que se repetem, no continuar ali, naquele lugar, feliz, presente, eu acho que é uma forma linda da gente demonstrar que a gente ama aquela pessoa, que aquela pessoa importa. Então, eu concordo com a Júlia quando ela diz isso. A Júlia sabe. Aline, a infância é um chão que a gente pisa para sempre? Eu acho ela interminável, sim. Eu acho, porque a infância é o lugar onde a gente se forma e também a gente é formado, né, por muitas vozes, muitas mãos que estão chegando em nós pela primeiríssima vez com assuntos, emoções, e aquilo marca profundamente pelo ineditismo da coisa, né, pela criança ser um corpo muito aberto para o mundo. Eu fico com a impressão que depois a gente se fecha porque vai sentindo mais medo, vai lidando com as experiências que já tivemos em outras vezes. Então a infância é um terreno contínuo e porque também o modo que a gente tem de lidar com o tempo na infância é um modo que nos preocupa muito com o relógio, né? É uma hora sem muro. A gente não sabe se é segunda, terça, se é tarde, se está cedo. É um jeito de se relacionar com o tempo que é muito infinito. E eu acho que isso marca o nosso corpo de uma forma absoluta. Quando brotou a escritora dentro de você? É curioso porque a gente estava conversando, né? A leitura veio muito cedo, mesmo sem um incentivo muito claro, ela estava em mim, mas a escrita ela chegou bem depois, com 21 anos, e ela chegou depois que eu parei de fazer teatro. O teatro eu acho que é uma forma de escrever, de inscrever o corpo no espaço. Mas lendo aqueles autores incríveis, aqueles dramaturgos, eu nunca imaginei que eu seria escritora. Tinha uma distância imensa de gostar de um texto, atuar um texto e finalmente, enfim,
escrever um texto, né? Parecia algo que era feito só por pessoas mortas. Mas aí eu fiz faculdade de letras por amar muito ler, e eu tinha parado o teatro nesse período, e na faculdade de letras eu conheci pessoas que escreviam, que eram da minha idade, que estavam na minha turma, e que escreviam coisas que me emocionavam da mesma forma como os textos impressos em livros me emocionavam. Quem é a menina que mora no seu coração, Aline? A minha irmã, muito, que é bem mais jovem do que eu, ela tem 23 anos, e eu cuidei muito dela, e eu também era muito menina quando ela nasceu, mais velha, mais menina, né? E caminhava com ela pelos lugares e fui mostrando para ela as coisas que amo também. E eu acho que ela é a menina que mora no meu coração. Que conselho você daria para alguém fruto de um amor devastado? Ai, meu Deus. Por que você ri, Aline? Eu rio porque são... eu rio não porque... porque são trechos do livro. E aí eu lembro do trecho, sabe? É muito íntimo, né? É muito íntimo, Eu acho que a escrita, as artes, sempre pode ser um caminho pra gente expressar, elaborar essas dores, para quem é das artes, né? Porque eu acho que a gente sempre pode fazer isso pelo caminho que for, cozinhando, correndo, fazendo qualquer outro esporte, viajando, enfim, dançando na sala de casa. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa fazer com o nosso corpo, que possa expandir a emoção pro lado de fora também, sabe? Transformar o que se sente em um outro gesto. Originalidade vem de origem. Comente essa frase que tanto te inspira. Essa frase é da Noemi Jaffe, de um livro... A Noemi é uma grande autora brasileira e ela tem um livro que chama Os 7 Princípios do Fazer Literário. A Noemi, além de uma grande escritora, ela também é uma professora de escrita e consegue elaborar de uma forma muito clara o que às vezes a gente escrevendo percebe de uma forma mais nebulosa, né? E a originalidade é uma das questões que ela faz, que ela pontua nesse livro. E eu sempre imaginei que a originalidade era uma seta voltada para o futuro, que a gente, quando era original, a gente mostrava algo completamente novo no tempo e espaço. Mas ela diz que a palavra original vem da palavra origem, claro. Eu nunca tinha pensado nisso. E origem é ancestralidade, né? Porque então tá tudo dentro, né? Não tá lá fora, não tá no outro. Tá exatamente em quem a gente é. Conta uma memória de infância capaz de condensar uma verdade sobre você. Eu acho que eu vou ter que usar uma, porque eu tô escrevendo meu próximo livro e eu emprestei essa memória pra minha personagem, que chama Laura. Eu faço isso, né? Empresto algumas memórias. Eu sinto que emprestando algo que eu vivi pro dia a dia delas, eu consigo trazer uma carne humana pro personagem, né? E aí eu emprestei para ela uma memória que é... Eu morava, quando eu era criança, acho que com 7 anos, na freguesia do Ó, e o quintal da minha casa era um quintal de cimento. E eu me lembro de ficar passando muito a mão no cimento, do chão e do muro, porque eu sentia que o cimento deixava a minha mão, além de fresca, muito macia, muito macia. E eu era filha única, né? E eu acho que me sentia muito só, às vezes, brincando. Então, essa mão macia, mais macia que a minha, era uma forma de ter uma outra pessoa do meu lado. E aí eu colocava no meu rosto, como se fosse outra pessoa, bem macia. E aí eu emprestei isso pra Laura, minha personagem do livro que eu escrevo agora. Engraçada a tua sensação com a mão no cimento, porque é justamente... Parece que é o contrário, né? Que o cimento deixa a mão seca e áspera, né? Depois, sim, ela ficava, mas se você sentir na hora que você raspa, aí, imagina, as pessoas vão testar. Gente, não se machuquem, tá? Eu fazia isso quando eu era criança, então, assim, as crianças são protegidas por anjos que depois nos adultos não estão lá mais, né? Então, cuidado. Mas, enfim, na hora que você raspa, ficava, pelo menos a minha sensação, mais como se fosse uma seda. Eu acho que pela própria poeira do cimento, sim, né? Sim, pode ser. E aí depois que você lava, ela fica super seca, mas enfim, valia a pena. Uma infância num quintal de cimento. E você se transformou nesse poço criativo. Interessante, né? Aline, esse poder de gelo e asa que a arte tem. Comente. Eu adoro esse comente. A gente está se divertindo um pouco aqui, gente.
Eu sempre senti que a arte tem esse poder, porque, na verdade, quando ela está elaborando em linguagem, né, que no meu caso sou escritora, então trabalho com a palavra, ela imobiliza, de alguma forma, uma sensação que dentro da gente é puro fluxo, né? A gente sente coisas que se misturam com outras e logo a gente as perde dentro de toda essa efervescência que é estar vivo e se lembrar do que nos aconteceu. Mas a arte, ela consegue imobilizar isso, mas ao mesmo tempo ela não mata a emoção, ela continua o fluxo dela. Então é uma espécie de pequeno milagre, né? Sem interromper esse fluxo orgânico das memórias. Aquilo na página fica parado para que você possa olhar e durar naquela frase, naquela emoção e elaborar dentro de você coisas que talvez sem aquele trecho ficariam num lugar muito obscuro. Isso, por exemplo, me acontece muito quando eu leio Clarice Lispector, que é uma autora que eu amo. Ela fala coisas que eu nem sabia que dava para colocar em palavras e que eram impressões de dentro, com cores e texturas. E aí ela consegue dar conta daquela imensidão, ao mesmo tempo que ela limita, porque a linguagem sempre vai limitar, ela expande e ela mantém aquilo fixo para que a gente possa ficar olhando e elaborando. Então essa mágica da palavra e da pintura e de todas as artes, eu acho muito impressionante. Você acha que há dentro de cada um o potencial de ser um artista? Eu acho que as pessoas são muito diferentes. Eu não sei se todo mundo seria médico, se todo mundo seria aviador, se todo mundo seria artista. Mas eu acho que há muitas pessoas que são artistas, mas que tem esse artista mais adormecido dentro, porque não explorou tanto, porque também há pouco incentivo, talvez, para essas profissões que são da ordem do delírio, né? No nosso mundo prático, a gente precisa achar uma profissão que nos dê uma confiança, né, no nosso dia a dia de trabalho, que possa, enfim, manter as nossas contas pagas ou tentar. E a arte, ela tem um tempo muito próprio, ela é um ofício de muito risco. Ao mesmo tempo que a gente apoia tudo que a gente é nela, ela talvez não dê de volta tudo que a gente entregou, e a gente precisa insistir e teimar, e não é todo mundo que está disposto a fazer isso, não é todo mundo que, enfim, pode fazer isso, e então às vezes ela fica mais adormecida dentro, né? Mas eu acho que tem muitos artistas e muitas pessoas, sim. Eu li uma frase na pequena coreografia do Adeus que me tocou bastante, porque eu perdi minha mãe há muito pouco tempo. O que você acha que é perder uma boa mãe? Eu sinto muito, Fê, pela sua perda. A gente conversou sobre isso um pouquinho antes. E eu acho que perder alguém, eu ainda não tive grandes perdas na minha vida nesse sentido. Mas eu imagino que deve ser muito duro você nunca mais ver do lado de fora alguém que você ama muito e que é muito importante para você, né? E ao mesmo tempo, quando as pessoas estão vivas, às vezes elas estão do lado de fora da gente e a gente também aproveita pouco o tempo com elas, ou às vezes está menos atento às necessidades emocionais daquela pessoa, porque ela está ali e parece que a gente sempre vai ter muito tempo para estar também, né? E quando aquela pessoa simplesmente não está mais do lado de fora, há um vazio imenso. Imagino que o mundo perde um pouco o seu formato. E eu acho que a pessoa, quando alguém muito importante pra gente morre, uma parte nossa morre junto, né? Quando você falou no peso do pássaro morto, que a menina tem o primeiro impacto, né, da morte, você fala um negócio incrível, que ela levanta e ela desconhece o próprio peso, né? Não tem algo assim? Sim, é verdade. Eu não lembro a frase exata, mas eu acho que há um estranhamento no corpo, porque a ausência da pessoa levou algo com ela. A pessoa levou algo com ela. E aí teu corpo já não é o mesmo. E você vai ter que se reequilibrar nesse novo corpo sem a pessoa do lado de fora. Eu digo do lado de fora porque a pessoa dentro parece que só cresce, né? A gente, inclusive, vai ter mais liberdade para elaborar as relações que a gente teve com essa pessoa em vida, quando ela já não está mais lá. Sem dúvida. A vida,
tem sido, para mim, uma experiência de assombro, e eu acho que estar aqui com você hoje é um pouco disso. Especialmente a partir do momento que eu comecei a escrever. Eu acho que a escrita, mesmo que o teatro tenha sido um grande companheiro, uma grande paixão, eu acho que foi a escrita que me fez chegar na minha própria vida. Essa bonequinha da Maria estava aqui. Linda. Quando eu sentei. O que você pensa quando você vê essa bonequinha? Eu amo brinquedos espalhados pela casa, sabe? Das crianças, porque é uma forma de mostrar o quanto o brincar pode se expandir e durar, né? E todo o modo como as crianças lidam com esses pequenos objetos e anima eles. Traz assim uma aura para tudo que, sei lá, emociona. Para mim sempre me emocionou. E eu acho bonito porque as crianças já são pequenas de tamanho, digo, né, baixinhos. E os brinquedos também são um pouquinho menores e eles reproduzem, né, um pouco do que é a vida para os adultos, mas em escalas cada vez menores. Não sei, os brinquedos me emocionam muito. E eu também acho bem solitário um brinquedo pela casa, assim, a única coisinha da Maria aqui, né, é um pouco... Engraçado, eu fiquei imaginando essa bonequinha no seu quintal de cimento. Sim, eu ia adorar, eu adorava essas pequenininhas, assim. Com certeza eu ia adorar, minha menina ia amar. Aline, você tá liberada. Obrigada. Querida. Foi incrível. Nossa, agora eu vou fazer a análise, porque se for assim... Quem se analisou fui eu, não sei se tu entendeu, né? Total, querida. Obrigada. Sucesso, tá? Pra você também. Que você consiga criar e se inspirar e nos dar tantas outras obras maravilhosas. Obrigada. Como essas duas. Obrigada, sou muito sua fã, como já te disse, é uma honra estar aqui.